Boa noite, irmãos. Louvamos ao Senhor. Deixe-me. Ok. Eu estou gravando em dois locais. Estou gravando aqui no áudio e também aqui com slides. Se um falhar, o outro sustenta. Então, um carinhoso boa noite para cada um que aqui chegou. Boa noite, aliás, que Deus abençoe aqueles que hão de ouvir essa mensagem. Ela não está sendo transmitida online, depois é que eu vou colocar no YouTube. Nas quartas-feiras nós temos dado mensagens nos Salmos. E hoje a primeira mensagem no Salmo 29. É um salmo que você vai ouvir muito falar aqui sobre a glória de Deus e sobre a voz de Deus. Então nós vamos dar várias mensagens acerca da voz de Deus, acerca da glória de Deus. Vamos dar uma passada panorâmica no salmo inteiro e vamos então destacar esse aspecto, a glória de Deus e o impacto irresistível de sua voz. Na próxima quarta-feira, o Misael vai pregar, se Deus assim permitir, né? Ele pretende dar uma série de mensagens bíblicas sobre o Apocalipse. Apocalipse não, sobre profecias. Mateus 24. E a partir de quarta-feira ele dá uma, aí passa uns 2, 3 quarta-feira, conforme ele vai preparando a seguinte, ele volta e intermediando essas exposições dele, eu vou estar continuando no livro dos Salmos. Então, a glória de Deus e o impacto irresistível da sua voz. Abra sua Bíblia para o Salmo 29. Abra sua Bíblia para o Salmo 29. O texto-chave aqui, eu peguei o versículo 2 para essa mensagem e o versículo 4. Então, eu queria que você repetisse comigo. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Juntos. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Vamos repetir novamente. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Senhor, que a tua glória possa, Senhor Deus, se fazer presente de uma forma maravilhosa, de uma forma aqui, Senhor Deus, que todos nós possamos nos sentir impactados, Senhor Deus, com a tua glória, que é o melhor de ti. A tua glória é tudo de bom. E perder, Senhor Deus, a tua glória é perder a vida, é perder o bem, é perder tudo de bom. Então nós queremos, Senhor Deus, primeiramente, tributar a Ti a glória devida ao Teu nome, o louvor, a adoração devida ao Teu nome, e também desfrutar dessa glória, dessa luz, dessa bonança, dessa bênção que é a Tua glória. Também, Senhor Deus, nos deixarmos impactar pela Tua voz, pela Tua palavra, não termos ouvidos nécios, surdos, ouvidos, Senhor Deus, encebados, ouvidos que não querem ouvir a Tua palavra. Que nós possamos estarmos alegres e dispostos a ouvir a Tua palavra
e nos deixarmos mudar, transformar, cirurgiar por ela. Que a tua glória, Senhor Deus, nos ilumine gloriosamente aqui, maravilhosamente aqui. Se nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos primeiramente dar uma passada no Salmo. E eu fiz alguns destaques. Vamos ver em cada slide 2 a 3 versículos. Nesse primeiro, eu dei destaque aí em vermelho aos verbos. O verbo dar. O que é que eu devo dar ao Senhor? Veja bem, o que é que se dá a alguém que já tem tudo? Será que eu posso dar alguma coisa que já não seja de Deus e que ele já não tem? Então, esse verbo é muito importante. Dai ao Senhor. O que é que nós podemos dar a Deus? E eu destaquei aí em negrito e com um fundo amarelo de luz a palavra Senhor. A palavra Senhor se destaca em cada versículo. Você nota em cada versículo pelo menos 2 vezes. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos. Aí repete, dai ao Senhor glória e força. O que é isso? Nós vamos entender o que é dar ao Senhor glória, dar força. No 2º versículo diz, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A pergunta, será que eu estou dando a glória que eu deveria dar ao nome de Deus, à pessoa de Deus? Ou será que eu me relaciono com Deus como se fosse um parceiro, fosse uma pessoa comum? Ou muitas vezes eu até ignoro a Deus. E aqui, dar a glória devida ao seu nome implica em adorá-lo na beleza da sua santidade. O primeiro verbo aí é dai, 3 vezes. Dai ao Senhor, ao Filho dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Aí finalmente diz, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E como fazer isso? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Há palavras que ofendem a santidade de Deus. Há gestos, há hábitos, há atitudes, há proceder, há comportamento que ofende a beleza da santidade de Deus. No versículo 3, você nota aí, no versículo 3, 4 e 5, novamente o destaque para a palavra Senhor. Yahweh, o eterno, o soberano. E destaque para a palavra voz. Há quase como descrevendo o impacto que a voz de Deus causa. Então, o salmista, aqui ele está em Jerusalém. Israel dava para... tinha como mar à sua frente o mar Mediterrâneo, onde se formavam tempestades incríveis. E então, Davi, ao escrever esse salmo, provavelmente ele está presenciando uma tempestade dessa, onde trovões amedrontam não só as crianças, mas até os adultos, relâmpagos, vento tempestuoso. E então Davi diz, ilustrando esse fenômeno meteorológico, com a voz do Senhor. Ele diz, a voz do Senhor ouve sobre as águas, aqui aquelas águas do mar Mediterrâneo, mas sobre todas as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas.
e o mar Mediterrâneo cobria muitas terras, até continentes. Diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Isso aqui ficava no extremo norte de Israel, nas montanhas geladas. E o cedro era uma árvore alta e frondosa, mas nem ela resistia a uma tempestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, os cedros do Líbano. Ele faz saltar a um bezerro. Ele os faz saltar como a um bezerro. O Líbano, né? Aquelas montanhas colossais. Ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Aqui está dizendo que a voz do Senhor pode fazer. A voz do Senhor agora vai para o extremo sul de Israel. Diferentemente dos deuses pagãos dos cananeus, Baal era o deus das montanhas, porém já não era do deserto, já não era da planície. Porém aqui o salmista diz, ele é o Deus que comanda tudo nas montanhas. E agora ele desce para o norte de Israel. E olha o que ele diz, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Ao mesmo tempo, esse Deus glorioso, majestoso, com eventos cósmicos gigantescos, ele tira tempo para prestar atenção no nascimento de pequenos animaizinhos. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. No versículo 10, ele vai aqui mostrar que ele não só comanda em todos os lugares da terra, mas ele vai usar aqui a palavra dilúvio. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. E aqui é uma figura de linguagem para as nações que são os povos. E ele vai usar uma palavra aqui que no hebraico, que ela é usada apenas 13 vezes no Velho Testamento, 12 vezes em relação àquele dilúvio que destruiu a terra na época de Noé. E aqui, o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente, como soberano absoluto. Nada desse mundo está fora do controle dele. E então, mostra como essa glória de Deus, essa voz de Deus é dirigida a seu povo. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, você teve aí o Salmo 29. Vamos refletir sobre o seu significado. Antes, a tese, o objetivo, o propósito dessa mensagem. Esse salmo mostra que o dever de toda criatura diante da glória de Deus. Aqui nós temos a exortação mais importante da existência de uma criatura. A primeira coisa, no Catecismo de Westminster, famoso, diz, tem lá a pergunta, qual é o propósito, a razão para a existência de cada ser humano? Aí lá responde, glorificar e gozar a Deus para sempre. Glorificar a Deus primeiro e gozar o bem que vem dessa glória para sempre. Você só vai ter a felicidade, o gozo que vem dessa glória. Por isso que na nossa tese eu coloquei aqui.
Honre e glorifique a Deus. Em quê? Em seus pensamentos, palavras e ações. Porque esse é o dever atemporal, não importa o tempo, a época. É o dever universal, não importa o lugar, de todas as criaturas, especialmente o homem que foi feito à imagem de Deus. E como ele foi feito à imagem de Deus, só Deus satisfaz o ser dele, o espírito dele. Por isso que o filósofo cristão Agostinho disse que o homem nasce procurando a paz, procurando o significado, procurando alguma coisa que dê sentido à vida, mas só vai encontrar essa paz quando encontrar Deus. E encontrar Deus significa você descobrir que Ele é o único digno de real glória. Então, nós pretendemos mostrar nessa mensagem a importância de honrar e glorificar a Deus em pensamentos, palavras e ações. Porque segue essa ordem. Você pensa, você fala, você faz. Tem pensamentos que não honram a Deus, tem palavras que ofendem a Deus, tem ações que blasfemam de Deus. Segunda coisa desse nosso objetivo é mostrar que Deus, e somente Ele, somente Deus é digno de nosso completo e incondicional louvor e de nossa adoração alegre e sincera. Não é vir para a igreja ou durante o dia ficar murmurando, acabrunhado. Não, esse foi o dia que o Senhor fez para eu louvá-lo e eu vou glorificá-lo mesmo com dor, mesmo com prejuízo, mesmo com frustrações. Eu vou louvar, eu vou adorar e glorificar a Deus, mesmo em total frustração de planos e sonhos, que foi o caso de Jó. Jó perdeu seus bens, sua família, sua saúde, e ele se prostra e adora a Deus. Terceira coisa, Deus é um ser que tem tudo. E por isso não podemos dar nada ao Senhor que Ele já não tenha. Aí entra o quarto propósito. Uma vez que eu tomo a consciência de que eu não posso dar nada para Deus, que não já seja deles, que todo ouro, toda a prata é minha, todas as alimárias do campo, todos os seres e criaturas do universo são meus. Então, se eu não posso dar nada para Deus, será que não há nenhuma exceção? Aí entra a exceção. No entanto, como exceção, há uma única coisa que realmente podemos dar a Deus, que é a nossa humilde obediência e reconhecimento e adoração de quem Ele é. E que Ele é tudo de bom que existe. E que Ele somos infinitamente gratos por nos ter criado e dado salvação gratuita através da obra de Jesus Cristo, pela qual Ele se torna nosso Pai. Nós temos só razões para agradecer. E a única coisa que nós podemos oferecer a Ele é essa nossa humilde obediência, esse nosso reconhecimento. Como o salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada. O Senhor é meu pastor e o meu pastor, Jesus, é tudo. Quinta coisa é que você saiba que Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer seu suor, seu sacrifício. Ele quer, Ele se alegra e Ele merece um real louvor e glorificação. Pode ser que para glorificá-lo eu vou ter que fazer isso em sacrifício, chorando, com dor, totalmente frustrado nos meus planos. Lá estava Jó, dobrado, alquebrado, seu coração estraçalhado, emocionalmente esmagado. Mas ele diz: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É isso que nós podemos dar a Deus.
Adorar a Deus e servir a Deus quando tudo está bem, quando tem dinheiro no bolso, quando está sadio, quando tem um amor do lado, isso qualquer um faz. Agora, adorar a Deus em total frustração de sonhos e planos é só para os verdadeiros convertidos. Entrando no Salmo. E nesse Salmo nós vemos uma descrição da gloriosa voz de Deus. Eu quero que você considere o que esse texto diz sobre a voz de Deus. Primeiramente, ele diz que a voz de Deus é alta. Deus não fala baixinho, cochichando. É alta, não só alta, mas é estrondosa. É cheia de poder. Olha o que o texto diz. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O que é que isso significa? Primeira coisa é que a voz de Deus é a expressão dos seus pensamentos, que são inerrantes. Expressão da sua vontade, que é infalível. Nem seus pensamentos e nem sua vontade jamais serão frustrados. Trazendo para a minha vida. A minha consciência, não importa o que esteja acontecendo, em qual período da minha vida eu estou, de bonança ou de caos ou de tempestade. A verdade é que a voz de Deus está acima de todas as vozes. Pode ser que existam muitas vozes zombando de mim, me humilhando, fazendo bullying, me desprezando, na expressão cearense, me esculhambando. Mas eu sei que tem uma voz que está acima de todas as vozes. Por isso, como é a voz que está acima de todas as vozes, Deus sempre dará a palavra final sobre tudo e sobre todos. Então, eu não devo estar preocupado tanto com a palavra que os homens derem sobre mim. Declarações que eles venham fazer sobre mim, sobre minha vida, sobre minha saúde. Porque a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor que vai decidir no final das contas. Segunda coisa, nessa descrição da gloriosa voz de Deus, é o impacto irresistível dessa voz. Sua voz é ilustrada pelo poderoso aplauso do trovão que se segue ao relâmpago. Não sei se você sabia que ocorre um relâmpago e em seguida um estrondo. É interessante. O trovão é como se fosse um aplauso. E é a ilustração da própria fala de Deus. Porque quando Deus fala, todos ficam impactados com a força de seus argumentos e poder de seu braço, capaz de realizar o que quiser. Essa é a ilustração, quando diz que a voz de Deus é como um trovão. O trovão é um som acima de todos os outros sons aqui na terra. Está dizendo, quando Deus fala, se cale, se aquiete, porque quem está falando tem o poder também de lhe matar. Terceira coisa, não importa a força ou o tamanho da criatura, Deus lhe é irresistível. E aqui é ilustrado pelos cedros do Líbano. Os ímpios desse mundo são comparados com os cedros do Líbano. Lá no Salmo 73, o salmista diz, eu vi uns cedros do Líbano crescerem e se levantarem, mas porque eram ímpios, quando eu voltei, eles tinham sido arrancados. Ou seja,
não importa a criatura. Satanás, na época em que ele era Lúcifer, era grande, era poderoso, era belo. Depois da queda, ele foi reduzido a nada. Ele tem mais poder, ele tem algum poder hoje, muitíssimamente menos do que ele tinha antes da queda. E um dia todo esse poder vai lhe ser tirado completamente. Então não importa a força ou o tamanho da criatura. Ela não pode enfrentar Deus. Na verdade, Deus nunca enfrentou o diabo, porque o diabo é uma coisinha de nada para Deus. Sempre que enfrentou Lúcifer, aliás, o diabo depois da queda, e seus demônios, Satanás e seus demônios, foram os anjos. Então, os cedros do Líbano são árvores notáveis, conhecidas por seu enorme tamanho e grandeza. Olha o que é dito no versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, aquelas árvores fortes, colossais. Isso significa que, lições, por maior e forte que seja o cedro, a criatura, a voz do Senhor pode quebrar esses cedros e reduzi-los em meras lascas ou cinzas. Sua voz pode arrancar toda a floresta. Ou seja, não há sistema, tecnologia ou arranjo político, social, mundano, cultural, capaz de vencer ou superar Deus em nada. Por isso que é dito que um com Deus é maioria. Quarta coisa, a glória de Deus se faz presente e avassaladora, derrota tudo, em todos os lugares. Seja nas montanhas, nas planícies, nos desertos, nas geleiras ou em qualquer lugar do universo, do cosmos. Aqui ele diz que a glória de Deus se faz presente nas montanhas e no deserto. Primeiramente, Davi pensa na geografia de Israel, nas montanhas. Ele os faz saltar como um bezerro, aquelas montanhas, aqueles montes, ao Líbano e Sirion, como os novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Ou seja, o fogo não é problema para Deus. Está aqui. Quinto, a glória de Deus se faz presente no deserto. No versículo 8 ele diz, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de casa. Então, não importa onde você está. Qual é o lugar, se é na capital, se é no interior, se você está num bom emprego ou num emprego ruim, se você está numa moradia de luxo ou está numa tapera, que vai influir é se a voz de Deus é a seu favor contra você. A glória de Deus se faz presente nas montanhas, no deserto, no Líbano, no Sirion. Isso significa que ninguém pode escapar da ação soberana de Deus, fazendo com que tudo aconteça conforme seus decretos ou sua permissão. O que está acontecendo no Brasil, o caos político que está no Brasil, a ditadura que está ocorrendo aí no judiciário, agindo arbitrariamente, fazendo decretos, declarações, usando sua voz para perseguir e fazer injustiças. Tem um que pode calar essa voz. Tem um que pode cortar esse cedro. O importante é estar com Deus. O lugar, não importa o lugar, e nem as circunstâncias importam. Quinta coisa, a glória de Deus se faz gentil até com as pequenas criaturas. A voz do Senhor faz parir as servas, as gazelas, as cabritas, e desnuda as brenhas. Ou seja, mesmo que atue na poderosa tempestade, ele é gentil e carinhoso o suficiente para guiar um pequeno animal na hora de parir. Ou seja, Deus é um ser pessoal, que a Bíblia define como amor. E ele quer expressar o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado para quem
percebe que todo bem, toda a glória vem dele. Porém, aqueles que querem desafiá-lo, pecar, é interessante, nós vamos ver em um desses estudos o caso de Eli e seus filhos. O Eli se tornou cúmplice do pecado de seus 2 filhos. Eli era o sumo sacerdote, os seus 2 filhos eram sacerdotes. Então, eles estavam no lugar, no tabernáculo, que era o lugar da presença de Deus, da glória de Deus, a glória Shekinah de Deus, uma luz brilhante, fantástica, ficava acima do tabernáculo. Mas mesmo isso no deserto, mas mesmo lá, o tabernáculo, como o templo depois, representava o lugar da presença de Deus, o lugar da glória de Deus. De tal maneira que quando Deus suporta por algum tempo, Deus tolera por algum tempo, mas chega o tempo que Deus diz, basta. Então Deus chama um substituto para Eli, que era Samuel, e diz a ele que vai matar a dinastia de Eli, a começar por Ofni e Finéias. Porque eles viviam no pecado, no adultério, na ganância, no deboche, eles não davam glória a Deus na sua vida. Aí o que é que Deus faz? Permite que os filisteus matem Ofni e Finéias, leve o tabernáculo para longe de Israel, que era o lugar da presença de Deus, e quando o mensageiro vem dizer para o sumo sacerdote ali o que aconteceu, quando diz que os 2 filhos dele morreram, ele fica tão apavorado que cai da cadeira e morre naquela hora. A mulher de um dos filhos dele estava para parir, ela pare nesse momento. E ela coloca o nome da criança de Icabod, ou Icabô. Foi-se a glória de Israel. Como foi a glória de Israel? Ele perdeu os 2 filhos, ele perdeu a vida, a nora. Foi-se a glória. Então, muita gente já teve vida boa, mas não prestou atenção na gloriosa voz de Deus. Não quis dar glória a Deus. Então, a glória de Deus, o bem de Deus na vida deles seria levado. E o resultado seria tragédia. Então, outra coisa aqui no verso 9, que a voz de Deus, ela deve inspirar adoração. E ela pode fazer o homem mais forte tremer com o seu som. Diz o verso 9, e no seu templo cada um diz glória. Isso significa que o homem altivo e arrogante será humilhado pelo som dele. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Já falei que essa palavra dilúvio aí se refere ao mesmo dilúvio da época de Noé. Ou seja, que Deus é que está superintendendo tudo que acontece na terra. Noé passou 100 anos pregando, dizendo para aquelas pessoas que eles não estavam glorificando a Deus, a vida deles blasfemava de Deus, ofendia a Deus, e que Deus ia dar um basta. Deus ia matar a todos, mas eles não deram crédito. Então, Deus estava no controle. Havia uma sociedade, uma cultura criada desde a época de Caim e seus filhos. E Deus não teve contemplação nenhuma, Ele não tem contemplação nenhuma por cultura ímpia, por cultura que não reconhece a Ele, por cultura que não louva. E tais culturas desaparecem
tragicamente. Então, o dilúvio são figuras o mar, que na verdade é o mar. O mar e o dilúvio são figuras do mundo político, dos povos e das nações. Deus está acima de todos os sistemas e ideologias políticas, por isso nós devemos estar com o nosso coração tranquilo. O Brasil está conturbado, o mundo está conturbado, mas especialmente o Brasil. Mas tem alguém que está acima desse dilúvio que está acontecendo no Brasil e no mundo. Por quê? O que é que nos traz paz e tranquilidade? A voz de Deus tem força para o seu povo, tem bênção para o seu povo. No verso 11 diz, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Isso significa que não importa as tempestades e catástrofes desse mundo, o Senhor será a força do seu povo e abençoará tudo. Por isso a sua voz não é algo a se temer para aqueles que eu amo, eu honro. Por quê? Porque a voz do Senhor traz luz onde há escuridão e vida onde há morte. Lembram da voz de Jesus chamando Lázaro da sepultura? Sai, Lázaro, para fora. E o defunto saiu. É assim que Deus emprega a sua voz com o seu povo. Lázaro estava na escuridão da morte. A voz de Cristo o traz para a luz e para a vida. A voz do Senhor purifica o mais vil dos corações e o enche de pureza e gentileza. O caso claro disso aqui é ilustrado por aquele cidadão que estava com lepra. E ele, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, você me dá uma palavra, bem pode limpar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, então Jesus fala, a voz de Deus, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. A lepra era a morte em vida. Sua voz traz paz e força, conforto e alegria para o ser humano mais perturbado e desajustado. Foi sua voz que acalmou o ser humano mais perturbado e desesperado da história, o gadareno. Em Marcos 5, lá é dito que quando Jesus saiu do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, com espíritos de demônios, possesso, o qual tinha sua morada nos sepulcros, não importa o local, um local terrível para alguém morar. E nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Aqui você tem o exemplo da alma mais desesperada, mais perturbada, mais endemoniada, que eram mais de 2.000 demônios. E aqui diz como era a situação dele. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, tentando se suicidar. Porém, ainda havia um pouco de razão nele que o impedia de chegar até o fim. Aí aqui mostra o momento que Jesus encontra com ele. Porque Jesus lhe dizia, sai desse homem, espírito imundo. E o que é que acontece? Todo aquele mal, os demônios, as aflições, os medos, o desespero daquele homem saiu. No versículo 15, diz aqui, foram ter com Jesus, os gadarenos, e viram o endemoniado, que tivera legião, milhares de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. É isso que a voz de Deus faz com quem crê, com quem se arrepende. Portanto, a voz do Senhor é a coisa mais poderosa que podemos experimentar.
Nenhuma outra voz pode trazer bênçãos tão surpreendentes ou maldições tão terríveis quanto os infiéis e blasfemadores. Então, somente ouvindo a voz de Deus, em humilde e alegre submissão, podemos dar glória a Ele. Passos para se viver uma vida que glorifica a Deus. Vocês querem saber como glorificar a Deus? Vocês querem saber como viver para a glória de Deus e gozar essa glória o resto da vida de vocês? Quer saber isso? Como a sua vida não se tornar um encabode, foi-se a glória de Deus, e quando a glória de Deus se for, não importa quanto dinheiro você tenha, com quem está com você, a desgraça se instalou. Então, passos para se viver uma vida que glorifica a Deus. Isso acontece quando de forma consciente compreendemos e decidimos. O que é que eu tenho de compreender e decidir? Primeiro, tudo em nossa vida, a nossa decisão, tudo em minha vida será feito com o objetivo de glorificar a Deus. Cada pensamento, cada palavra, cada ação será direcionada para esse único objetivo, glorificar a Deus. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Segunda coisa, tal decisão resultaria em que todas as decisões seriam avaliadas escolhendo aquilo que dá mais glória a Deus. Eu vou comprar esse carro, é para a glória de Deus ou é para eu esbanjar? Eu vou casar com essa pessoa, é para glorificar a Deus no meu relacionamento com essa pessoa e com essa família, ou é para ter mais uma aventura conjugal? Então, tudo que for fazer, eu vou comprar, eu vou vender, tudo que for fazer, tudo deve estar submisso a isso. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 10 e 5. Destruindo os conselhos e toda altivez, ou seja, toda soberba, tirar toda soberba. A alma soberba não glorifica a Deus, só a alma humilde, quebrantada. Diz que Deus é o Altíssimo, porém ele habita com o humilde e contrito do espírito. E aqui Paulo diz, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, eu só vou fazer o que vamos dizer, uma expressão da minha obediência a Cristo. Quarta coisa, glorificar a Deus na beleza da sua santidade ou do seu caráter. É isso que Davi diz. Dai ao Senhor, não posso dar nada a não ser isso. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Ofne e Finéias não estavam adorando a Deus na beleza da sua santidade. E a glória foi da vida dele. Apocalipse 15 e 4, João diz, quem não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, ou seja, ninguém vai resistir a Deus. Isso aqui é profético. Salmo 86 e 9, o salmista diz, todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. O profeta Jeremias, em 10:7, ele diz, quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Por isso, só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Palavras e comportamento, outra coisa que eu vou evitar, para que a glória não se vá da minha vida. Palavras e comportamentos pecaminosos, desonram e fazem o nome de Deus ser blasfemado, ou fazer com que os ímpios falem mal de Deus. Isso é o mau testemunho do crente. Olha o que Tiago diz no capítulo 2, 6, 7. Ele diz, mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. De tal maneira de eu glorificar a Deus, amando o meu próximo. 1 Pedro 3, 12 a 17 diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Lembra que foi contra Nadab e Abiú?
E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós. Então o Pedro continua aí. Como é que eu glorifico a Deus? Santificando a Cristo no meu coração, estando pronto a padecer, para guardar o que é certo. Então dá honra e glória a Deus, fazendo as coisas que são agradáveis aos seus olhos. Cristo fez isso, olha o que Cristo diz. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado, só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então você quer que o Pai sempre esteja com você? Faça o que sempre lhe agrada. Paulo diz aqui, para dar honra e glória a Deus, eu devo evitar ser tropeço ou escândalo para as pessoas. Eles, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Portai de modo que não deis escândalo nem para judeus, os religiosos, nem para os gregos, os pagãos não religiosos, e nem para a igreja de Deus. Não murmurando, mas sendo grato em tudo. Olha, todos nós, muitas vezes Carmita me adverte, você está reclamando muito da vida. Está murmurando. A gente perde bênção por viver murmurando. Olha que diz Colossenses 3,17. E quando fizeres por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo dá graça. Viver com excelência, dando o melhor de si para Deus. Deus merece o meu melhor. 1 Pedro 4,11 ele diz, e se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, liderar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem de hoje. A glória de Deus, o impacto irresistível da sua voz. Vivamos para glorificar a Deus. Nós não podemos dar nada a Deus a não ser isso. O nosso louvor, a nossa glória, a nossa submissão. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.